Fala aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Então, como eu havia prometido para vocês, eu vou aqui gravar uma correção das atividades sobre isomeria plana, aquela página 675. Estou fazendo isso para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo em relação às nossas aulas presenciais, né? E tendo o vídeo gravado, vocês vão poder assistir isso toda vez que vocês quiserem aí estudar para as atividades, as avaliações em geral que a gente for fazer sobre esse assunto. Então, a página 675 tem as atividades que vão do número 3 ao número 9. Lembrando que as questões 1 e 2 eu fiz em sala. Então, na questão 3, a gente tem aí, a creolina é um desinfetante industrial. Um de seus componentes pode ser representado por a estrutura que está aí na tela. Tá? Vou fazer um destaque aqui para vocês. Essa estrutura aqui é a estrutura da creolina. Quem nunca usou uma creolina, né? Quem nunca lavou um quintalzinho que cria cachorros, né? E aí, quando for fazer a higienização, jogar uma creolina é muito bom, né? Afasta carrapato, pulga. É um excelente desinfetante. E uma coisa que a gente precisa entender acerca da isomeria, eu já falei isso várias vezes em sala, vou reforçar aqui, é que a gente precisa ter o conhecimento dos conteúdos anteriores, as funções químicas, as regras de nomenclatura, classificações do carbono, classificações de cadeia, né? Então, isso tudo é condensado e continua sendo trabalhado aqui dentro da isomeria e vai permanecer até o final do ano. Então, quem tem dúvida de conteúdos anteriores, sugiro reforçar o estudo desses assuntos, tá? Porque a gente não vai deixar de usar eles, tá bom? E é extremamente importante que vocês saibam. E aí eu pergunto a vocês, qual a função orgânica da criolina? Tá aqui, ó. Aqui está a estrutura da criolina. Qual é a função orgânica da criolina? Deixei um tempinho para vocês pensarem. Por termos essa hidroxila ligada a um anel aromático, ela está ligada diretamente a um carbono do anel aromático. Então, a função orgânica aqui vai ser o fenol, galera. Tá? É um fenol. É quando você tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono do anel aromático. Então, a função é um fenol. E em se tratando de isomeria, a gente tem que olhar também a fórmula molecular. Por quê? Isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, não é isso? Os isômeros são isso, é esse fenômeno. Você tem substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, eu vou tirar dessa substância que está aí na tela, que é a creolina, cujo nome oficial é o ortometilfenol, eu vou tirar a fórmula molecular dele. Quantos carbonos tem nessa estrutura? No anel aromático são 6, né? 6 carbonos no anel aromático. E ainda tem esse carbono aqui do lado de fora. Então, carbono são 7, tá? Quantos hidrogênios tem? Cada carbono no anel aromático tem uma ligação com hidrogênio. Então, vou fazer aqui de vermelho, ó, uma ligação com hidrogênio aqui, outra para cá, outra aqui e outra aqui. Então, cada tracinho vermelho desse que eu fiz aqui é um hidrogênio ligado a esses carbonos do anel aromático. Os outros dois substituíram suas ligações com hidrogênio por um radical metil, no caso desse carbono aqui, e por um grupo funcional hidroxila, no caso desse carbono aqui de cima. Então, eles não têm hidrogênios ligados, tá? Então, a gente tem ao todo de hidrogênio nessa estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 hidrogênios nessa estrutura. E apenas um oxigênio, tá? Vou ver se eu melhoro esse oxigênio aqui para não ficar encostando no hidrogênio. Então, tá ali C7H12.
H8O. É a fórmula molecular do ortometilcresol. Fenol, perdão. E aí, ele pergunta aqui, ó, um isômero de posição do ortocresol, né, que é o nome comercial do ortometilfenol, é o... E aí a gente tem que lembrar, o que é um isômero de posição? Um isômero de posição, ele pertence ao mesmo grupo funcional. Então, se a criolina é um fenol, um isômero dele, né, da criolina, vai ter que ser também um fenol, como é a criolina. Tá? Então, eu já começo a descartar algumas possibilidades aqui. Ó. A letra A, 2-metilciclohexanol. Isso aqui não é um fenol. Pela terminação -ol, a gente tem aqui um álcool. Então, eu já descarto a letra A. Na letra B, ele fala simplesmente fenol. E aí a gente vai ver que o fenol, puro e simples assim, ele não vai ter a mesma fórmula molecular. O benzeno é um hidrocarboneto, não pode ser ele também. O 4-metilfenol é uma possibilidade. E o álcool benzélico também não. Então, ficamos com a letra B de bola e a letra D de dado. O que é o fenol, puro e simples, como está aqui na letra B? O fenol, puro e simples, seria isso aqui. Ó. Vou fazer de branco, né? No fundo preto é melhor o branco. Aqui, ó. Fazer aqui o fenol. É esse cidadão aqui. E vai ter um OH aqui. Ó. Um dos hidrogênios do anel aromático foi substituído por uma hidroxila. Esse é o fenol. Ele sozinho, sem mais ninguém. Tá? Agora, na letra D, é o 4-metilfenol. Então, o que seria o 4-metilfenol? É o fenol. Está aqui, ó. Copiei e colei ele. Estou repetindo. Aonde está a hidroxila é carbono 1. É carbono 1. E aí eu posso seguir tanto no sentido horário ou no sentido anti-horário para chegar no carbono 4. Então eu vou aqui no sentido horário. 1, 2, 3, 4. Então na letra D ele está dizendo que é o 4-metilfenol. 4-metil, então aqui no carbono 4, substitui o hidrogênio que tem ali do carbono do anel aromático por um metil. Está aqui, ó. Então, a gente ficou na dúvida entre a letra B e a letra D. O que a gente faz nesse momento? Fórmula molecular. Como a gente percebe que na criolina a gente tem uma ramificação aqui, que é um metil, para ser um isômero de posição, como eu falei com vocês, tem que ter o mesmo grupo funcional, mas você varia ou a insaturação, ou a ramificação, ou o grupo funcional. E no caso, entre a letra B e a letra D, na letra D é aonde você tem a mudança da posição da ramificação. Olha aqui, o metil no carbono 4. Lá na criolina, esse carbono que está o metil aqui é o carbono 2. E na letra D ele passou para a posição 4. Então, um isômero de posição da criolina é o 4-metilfenol. Letra D de dado é a resposta certa. Tá? Nossa próxima questão é a questão 4. A gente tem ali na tela, observe a estrutura da etilpropilamina. Então, o grupo funcional dessa substância, pela nomenclatura aqui, ó, já está dizendo qual é o grupo funcional, é a função amina. E a função amina, ela é todos os compostos que pertencem a esse grupo funcional, amina, eles são derivados da amônia, né, que é o NH3. Então, esses
3 hidrogênios ligados ao nitrogênio, eles vão sendo substituídos 1, 2 ou 3 vezes. E aí vão sendo substituídos por carbonos, né? E aí a gente tem a amina primária, secundária, terciária, de acordo com o número de substituições. No caso aqui, como a gente observa que o nitrogênio tem apenas um hidrogênio, de um total de 3 que deveria ter, significa que 2 foram substituídos, no caso, esses carbonos aqui. Ó. 2 carbonos para um lado e 3 para o outro, tá vendo? Então, significa que esta amina ela é uma amina secundária, porque 2 dos seus 3 hidrogênios da amônia foram substituídos, tá? Então, só aproveitando para revisar aí essa parte de grupo funcional, mas isso não é o objeto aqui da questão da isomeria, tá? Ele pergunta aqui, o seu isômero de compensação, e aí ele diz aqui, entre parênteses, a metameria é o... E aí a gente precisa lembrar, o que é a metameria? Gente, falou em metameria, você precisa imediatamente, na metameria, você precisa imediatamente lembrar do heteroátomo. Heteroátomo, que é aquele átomo diferente de carbono que vai aparecer entre carbonos. Então, a metameria ela é muito confundida com a isomeria de posição. Ela é muito confundida, tá? Por quê? Na metameria, esse heteroátomo, ele fica mudando de posição. Mas como é um caso especial, ela não entra como isomeria de posição, e sim recebe o nome de metameria. Então, o pessoal confunde, mas não se trata de uma isomeria de posição, tá? É um caso especial que envolve um heteroátomo, tá? Que ele fica mudando de posição. No exemplo que a gente tem aí na tela, quem é o nosso heteroátomo? O nosso heteroátomo vai ser o próprio nitrogênio, porque se a gente prestar atenção, esse nitrogênio aqui da cadeia, né, no caso da substância etilpropilamina, ele está entre carbonos, né? Ele está entre carbonos, então ele é um heteroátomo. Então, se eu mudo a posição desse heteroátomo aqui na cadeia, eu tenho um caso de isomeria de compensação, eu tenho um caso de metameria. Porque se a gente prestar atenção, o que esse nitrogênio está fazendo? Ele está deixando 2 carbonos para a esquerda e 3 carbonos para a direita. Se eu mudar ele de posição, deixar, por exemplo, 1 carbono para a esquerda e 4 para a direita, eu mudei a posição do heteroátomo. Então, eu tenho uma metameria. Tá? Tem uma isomeria de compensação. E aí, sempre fazendo aquele exercício de escrever a fórmula molecular, né? Porque os isômeros têm que ter a mesma fórmula molecular, a gente vai ver aqui, ó. Qual é a fórmula molecular do etilpropilamina? São quantos carbonos? São 5 carbonos. Quantos hidrogênios? Contando ali, 3, 2, 5, com mais um 6, 2, 8, 2, 10 e 3, 13. Então, C5, H13 e tem o nitrogênio. Então, essa é a fórmula molecular do etilpropilamina. E aí, vamos ver nas opções. Na letra A, ele fala ali, ó, 1 nitropentano. Gente, para começar, 1 nitropentano não é do mesmo grupo funcional do etilpropilamina, que na metameria, os isômeros eles têm que ter a mesma função orgânica. Então, se o etilpropilamina pertence à função amina, o isômero de metameria dele tem que ter a mesma função orgânica, tem que ser amina. Então, na letra A, não é uma amina. Então, eu já descarto a letra A. A letra B é amina, a letra C é amina, a letra D é um hidrocarboneto. Então, eu descarto também a letra D. Então, eu estou na dúvida entre a letra C
e a letra B de bola, C de casa ou B de bola. E aí eu vou ver cada um deles. Butilmetilamina, que é o que está na letra B, quem é o butilmetilamina? Pelo nome, butil 4, metil 1, amina. Então, eu tenho 4 carbonos de um lado e 1 carbono do outro. Então, seria isso aqui, ó. Butil. Vou fazer o butil primeiro, ó. H3C, ligação. Deixa eu diminuir o tamanho da fonte, que está muito grande. Aqui, pode diminuir um pouquinho. Então, ali, butil, né? Então, eu tenho que colocar 4 carbonos. Coloquei um, né? H3C. Aí vem agora CH2 ligação, CH2 ligação, CH2. Aí agora vem o nitrogênio com o hidrogênio e o metil, que é um carbono apenas. CH3. Está aqui, ó. Essa é a substância ali, butilmetilamina. Tá? Então, observa que de um lado eu tenho 4 carbonos. Aqui, ó. Aqui eu tenho apenas um. Se eu for escrever a fórmula molecular dele, vai ser C5H3,6,10,12,13. N. Olha aqui, esse com certeza vai ser a resposta certa, tá? Eu só mudei de posição o nitrogênio. No exemplo do enunciado, ele estava com 2 carbonos para um lado e 3 para o outro. E na letra B, ele está com 4 para um lado e 1 para o outro. Ou seja, mudou a posição do nitrogênio, que é um heteroátomo, um caso especial para metameria. Então, com certeza, a resposta vai ser na letra B. Mas a gente vai dar uma olhada na última opção, na letra C, no caso, de por que não poderia ser ela. Por que não pode ser a letra C de casa? Diz ali, pentilamina. Quem é o pentilamina? Pentilamina seria isso aqui, ó, H3C, ligação, diminuir um pouquinho a fonte, CH2 ligação, CH2 ligação, CH2 ligação, CH2 ligação. Já são quantos aí? Já são 5, né? Deixa eu acertar aqui o tamanho da fonte para ficar bonitinho. Dá mais um espaço aqui. E por último, NH2, tá? Porque ele fala pentilamina, ou seja, eu tenho 5 carbonos e o nitrogênio. Qual que seria a fórmula molecular dessa substância aqui, pentilamina? Vamos escrever C5H2, 4, 6, 8, 10, 13. C5H13N. Aí você vai falar assim para mim, professor, a mesma coisa do que deu na letra B, deu na letra C. Por que não é a letra C a resposta certa? Porque para ser metameria, você tem que ter um heteroátomo. E na letra C, você não tem um heteroátomo. O nitrogênio aqui, ele não está entre carbonos, ao contrário do que acontece na letra B de bola, que ele está entre carbonos. Então, é por isso que a resposta certa é a letra B de bola e não a letra C de casa, tá? Então, acompanha bem isso daí para vocês não ficarem com dúvidas. Prestem bem atenção. Falou de metameria, tem que ter um heteroátomo. E os isômeros eles vão pertencer à mesma função orgânica. Agora, nessa questão número 5, assinale a alternativa que indica um isômero funcional da propanona. E aí vocês têm que lembrar que o isômero funcional, ele pertence a funções diferentes. Pensa na propanona. A propanona, pela nomenclatura, é uma cetona de 3 carbonos, ou seja, é aquela cetona
mais simples que existe. Essa que eu estou desenhando aqui na tela. E aí, com base nela, a gente vai tirar a fórmula molecular, né? C3H6O. E aí a gente vai ver das opções qual que seria um isômero de função, né? Um isômero funcional da propanona. Como eu disse, tem que obrigatoriamente ser de uma função orgânica diferente. Então, não pode ser uma cetona. Na letra A, nós temos ali o propanal. Quem é o propanal? O propanal é um aldeído, né? Aldeído de 3 carbonos. Então, vamos ver aqui, ó, H3C, CH2, C, e aqui vai entrar o grupo funcional aldeído. Tá? Então, fórmula molecular aqui vai ser C3H6O. Então, na letra A, a gente já encontra um isômero funcional da propanona. Tá? Vamos ver as outras opções? Por que não poderiam ser, por exemplo, a letra B? Por que não pode ser a letra B? Metoxetano. Função é um éter, né? De um lado, um carbono, dupla ligação simples com oxigênio no meio da cadeia, e depois 2 carbonos, CH2 e CH3. Então tá aqui. Fórmula molecular. A gente vai ter C3H8O. Ou seja, não pode ser porque não tem a mesma fórmula molecular. Tá? Letra C. Ácido propanóico. Ácido carboxílico, né, pela nomenclatura. H3C, CH2. E aqui o grupo funcional ácido carboxílico, que é o COOH. A gente já consegue perceber que no ácido carboxílico tem 2 oxigênios. Então, não poderia ser isômero da propanona, porque a propanona só tem 1 oxigênio. Então, também não pode ser letra C. Vamos ver a letra D. Eu vou apagar aqui para a gente poder ganhar um espaço. Vou apagar aqui a letra B. E vou apagar a letra C. Vamos fazer a letra D aqui. A resposta certa é a letra A. A gente está só vendo por que não pode ser as outras opções. 1 propanamina, ou seja, função orgânica amina, com 3 carbonos. Então, H3C, CH2, CH2, NH2. 1 propanamina. E aí a gente já vê de cara por que não pode ser essa opção. Na propanamina, a gente tem nitrogênio. E na fórmula da propanona, não aparece nitrogênio. Então, não podem ser isômeros se possuem átomos diferentes, né? Muito bem. Então, não pode ser a letra D. E, por último, ali, a letra E, o propano. Propano é um hidrocarboneto, né, galera? Pelo nome, propano é um hidrocarboneto, ou seja, na sua estrutura ele só tem hidrogênio e carbono. E ele teria que, para ser isômero da propanona, teria que ter o oxigênio também. Então, também não pode ser a letra E. Não pode ser a letra E, não pode ser a letra D, não pode ser a C, não pode ser a B. Resposta certa da questão número 5 é a letra A. Aqui nessa questão 6, nós temos ali os 3 pares de compostos, butano e 2-metilpropano, metoximetano e etanol, e 2-clorobutano e 1-clorobutano, são, respectivamente,
isômeros de... Então, a gente precisa observar esses 3 pares de isômeros e identificar, reconhecer o tipo de isomeria que está ocorrendo entre eles. Então, eu vou começar montando a estrutura de cada um deles, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo o butano e o 2-metilpropano, tá? Vamos colocar aqui assim, vou diminuir um pouco a fonte. Foi muito, mais um pouquinho aqui. Então, vamos escrever essas 2 estruturas. O butano vai ficar H3C, CH2, CH2, CH3. Esse é o butano. Agora eu vou escrever o 2-metilpropano. H3C, CH, CH3 e o CH3 aqui, que é o metil, 2-metil, tá aqui, ó. Esses 2 compostos aqui, o butano e o 2-metilpropano, eles claramente são isômeros de cadeia, tá? Claramente eles são isômeros de cadeia. Por que eles são isômeros de cadeia? Porque eles pertencem ao mesmo grupo funcional, que no caso aí são hidrocarbonetos, possuem a mesma fórmula molecular, né? Que é o C4H10, e o que difere um do outro é a maneira com que a cadeia está organizada. No butano, é uma cadeia normal, e no 2-metilpropano é uma cadeia ramificada. Então, no butano é uma cadeia normal, e no 2-metilpropano é uma cadeia ramificada. Então, entre eles há uma isomeria de cadeia. Então, se o primeiro par de isômeros possui uma isomeria de cadeia e eu tenho que marcar a opção que contenha os tipos de isomeria respectivamente, então nas opções que não iniciam por isomeria de cadeia, eu já posso eliminar. Eu posso eliminar a letra C, a letra D e a letra E. Tá? No segundo exemplo, a gente tem metoximetano e etanol. Então, vamos colocar aqui metoximetano e etanol. Vamos ver que tipo de isomeria vai ocorrer aqui. Se eu conseguir fazer identificar a isomeria desse par de isômeros aqui, eu já consigo resolver a questão sem ter que fazer o terceiro par. Por quê? Na letra A eu tenho cadeia, função, posição. Na letra B eu tenho cadeia, posição, função. Então, pelo segundo par de isômeros, eu identificando o tipo de isomeria que acontece entre eles, eu já consigo matar a questão. Então, vamos ver aqui. Quem é o metoxetano? Metoxmetano. H3C é um éter, né? Oxigênio, CH3. Aqui. Esse é o metoximetano. E o etanol? Etanol, H3C, CH2, OH. Então, aqui nós temos que tipo de isomeria? É uma isomeria de função, né, galera? É uma isomeria de função. Por que é uma isomeria de função? Porque os isômeros, eles pertencem a diferentes funções, tá? O primeiro aqui é um éter, que é o metoximetano, ele é um éter, e o segundo é um álcool, que é o etanol.
Então, com isso, sabendo que o segundo par de isômeros são isômeros de função, a resposta certa é a letra A, ok? É a letra A. O último par de isômeros, fica bem evidente que eles são isômeros de posição. Porque o que difere o 2-clorobutano do 1-clorobutano? Qual é a diferença ali? É a posição em que o cloro está. No 2-clorobutano, o cloro está no carbono 2, por isso que ele é 2-cloro. E no 1-clorobutano, o cloro vai estar no carbono 1. Então, diferenciou só pela posição do halogênio ali, que no caso é o cloro, né? Então, é uma isomeria de posição, não precisaria mesmo nem escrever para entender, para visualizar ela, tá? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, agora vamos aqui na questão 7. Considere as estruturas a seguir. Aí tem aí essas 4 estruturas, A, B, C e D. E sobre elas são feitas 5 afirmações. São essas 5 afirmações aqui em algarismo romanos. Tá vendo? E aí a gente precisa avaliar essas afirmações aí para ver quais são verdadeiras e quais são falsas, tá? Então vamos fazer a partir das afirmações, a gente analisa as estruturas. Então, na primeira afirmação, diz que os compostos A e B são isômeros de posição e que os compostos C e D são isômeros de função. Vamos observar isso? Vamos colocar aqui afirmativa 1, e aí a gente vai colocar verdadeiro ou falso para ela. Vamos lá. Os isômeros A e B, eles são isômeros de posição A e B. Tá aqui, ó. A e B. Eles, de fato, são isômeros de posição. Por quê? Eles possuem a mesma função orgânica, né? Eles são hidrocarbonetos, e a diferença de um para o outro está na posição dessa dupla ligação aqui, ó. A posição da insaturação. Então, eles são, sim, isômeros de posição. E os compostos C e D são isômeros de função, que a gente pode observar aqui de um para o outro, é que o composto C ele é um álcool e o composto D ele é um éter. A estrutura ela é igualzinha, né? Só o que mudou realmente foi o grupo funcional aqui. Se a gente tirar a fórmula molecular de um e de outro, a gente vai perceber que a fórmula molecular é a mesma. Vamos ver se a gente tira aqui, ó. Vou marcar os carbonos aqui no composto C, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vê, o composto C ele tem 16 carbonos. O composto D também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E se a gente for contar o número de hidrogênios, vai dar tudo igualzinho, né? Não vai dar diferença, não. Se você quiser fazer aí depois no seu caderno, você vai perceber que a fórmula molecular deles são iguais e que a diferença de um para o outro está exclusivamente na função orgânica. Então, o composto C e o composto D, eles são, sim, isômeros de função. Então, a afirmativa 1, ela é verdadeira, tá? Vamos ver a afirmativa 2. Ela diz que os compostos A, B, C e D possuem carbono terciário. Lembra o que é carbono terciário? É aquele carbono que está ligado a 3 carbonos, né? Esse é o carbono terciário. Então, vamos ver se no composto A tem um carbono terciário. Eu vou marcar aqui, ó. Essa bolinha vermelha marca aonde tem um carbono terciário ali no composto A. O composto B também
tem um carbono terciário aqui, ó. O composto C. O composto C, ele tem 2 carbonos terciários, ó. Ele tem esse carbono aqui e tem esse aqui de baixo. O D também. Então, as 4 estruturas possuem carbonos terciários. Então, a segunda afirmativa, ela também é verdadeira, tá? Vamos analisar a terceira afirmativa. Apenas os compostos A e B são aromáticos. Não tem nada a ver, né? Nem o A nem o B são compostos aromáticos, né? Então, a afirmativa 3 ela está errada, ela é falsa. Então, vou botar aqui um 3 e vou colocar F de falso. A afirmativa 3 ela é falsa. Vamos ver a afirmativa número 4. O que ela diz? Nenhum dos compostos possui cadeia ramificada. Outro erro, né, galera? Todos eles são ramificados. Aqui, ó, composto A, ramificação, composto B, ramificação, composto C, ramificação, composto D, ramificação. Então, a afirmativa 4, ela também é falsa. Ela também é falsa. Então, vamos para a quinta afirmativa. Diz ali, os compostos A e B são hidrocarbonetos. Tá certo. A e B são hidrocarbonetos, né? Formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. O composto C é um fenol. Negativo, né? Lembra que para ser fenol, você tem que ter o grupo OH ligado diretamente a um carbono de cadeia aromática. Essa é a condição para você ter um fenol, e isso não está acontecendo no composto C. Embora tenha um OH, esse OH ele não está ligado a uma cadeia fechada e insaturada, a um anel aromático, né? O composto D é um éter, está certo, mas por conta dessa afirmação aqui, a quinta afirmativa se tornou falsa. Então, de verdade, aí só a 1 e a 2, né? E aí a gente vai ver nas opções qual é aquela que melhor atende. Vamos ver. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Não. Somente a afirmativa 1 e 4? Não. Somente a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras? É a letra C, né, galera? Aqui, ó. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Tranquilo? Vamos para a próxima? Então, pessoal, nessa questão número 8, é a questão típica, né, sobre isomeria. Os isômeros são compostos de mesma forma molecular que apresentam propriedades diferentes devido ao fato de possuírem fórmulas estruturais diferentes. Os seguintes grupos de estruturas representam, respectivamente, os seguintes tipos de isomeria. Então, você tem ali 3 grupos de substâncias. Eu vou separar aqui com uma linhazinha, o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. Tá? Então, ali no primeiro grupo, a gente tem 2 substâncias, no segundo grupo, nós temos 3 substâncias, e no terceiro grupo, 2 substâncias. E aí a gente precisa avaliar que tipo de isomeria que está ocorrendo em cada grupo. No primeiro grupo, nós temos 2 substâncias que são hidrocarbonetos, né? São hidrocarbonetos, porque são substâncias formadas exclusivamente por hidrogênio e carbono. E a diferença entre elas está na cadeia, né? A gente percebe que a primeira substância do grupo 1 possui cadeia normal e a segunda substância do grupo 1 possui uma cadeia ramificada. Então, aqui, com certeza, é uma isomeria de cadeia. E aí, sempre utilizando aquele macetezinho de fazer por eliminação, né? Isso ajuda bastante. A primeira isomeria aí dos grupos
é a isomeria de cadeia. Então, qualquer opção que não comece pela isomeria de cadeia é uma opção que você já descarta. Então, no caso aqui, já descarta a letra B e a letra C. Você fica ali na dúvida entre a A e a D. O segundo grupo de substâncias, para a gente analisar a isomeria, entre as opções de marcar, ela é a mesma. Ó. Isomeria funcional, a isomeria de função. Então, eu não vou olhar para o segundo grupo. O segundo grupo ele não vai me permitir concluir se a resposta certa é a letra A ou a letra D. Tá? Então, eu vou olhar logo para o terceiro grupo. O terceiro grupo de substâncias para saber se ela se trata de uma isomeria de posição ou se ela é uma metameria. Lembrando que esses dois tipos de isomeria elas se confundem, né? A isomeria de posição com a metameria, os alunos em geral confundem bastante. Mas quando fala em metameria, você tem que lembrar de quê? Heteroátomo, né? Então você tem que lembrar de um heteroátomo. E no terceiro grupo de substâncias, ó, o que nós temos aqui ó, é uma isomeria de posição. Então, observa que a dupla ligação com oxigênio, que na primeira substância estava entre o carbono 1 e o carbono 2, agora está do carbono 2 para o carbono 3. E esse oxigênio ele não está no meio da cadeia. Né? Então, ele não é um heteroátomo. Se ele não é um heteroátomo, não é metameria. Então, aí eu já descarto a letra D e só me resta a resposta A como opção correta. Questão típica de isomeria e extremamente fácil. Perceberam? Extremamente fácil. E aí a gente chega na nossa última questão, a questão 9. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, que é o etoxetano, tá? E a acetona, que é a propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias, então, percebam, isômeros funcionais. Isômeros funcionais têm que pertencer a funções diferentes. Então, eu vou escrever aqui o etoxetano, H3C, CH2, O, CH2, CH3. E na sequência eu vou escrever a fórmula molecular dele. No caso aqui é o C4, H10, O. C4H10O. Essa é a fórmula do etoxietano. Agora eu vou escrever a propanona. A propanona, H3C, simples, C dupla O, CH3. Fórmula molecular da propanona vai ser C3H6O. E aí a gente vai ver nas opções A, B, C, D e E qual é que tem isômeros funcionais desses dois exemplos aí. No caso, o éter e a cetona, tá? Vamos ver. Na letra A, ele fala do butanal e do propanal. O butanal ele pode ser um isômero do etoxetano, do éter? Quem é o butanal? Butanal são 4 carbonos, né? H3C,
CH2, CH2, C dupla O, simples H. Esse é o butanal. Qual é a fórmula molecular dele? C4, H 3, 5, 7, 8, O. Ele pode ser isômero do éter? Não pela diferença da fórmula molecular, né? Então, a gente já tira a letra A como resposta. Não pode ser a letra A. Beleza. Letra B. Butanol. Ele pode ser isômero do éter? Vamos escrever. Fazer de branco. H3C. CH2. 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 OH. Fórmula molecular. C4. H 3, 2, 5, 7, 9, 10. C4H10. O. Essa substância pode ser isômero do éter. Essa substância pode ser isômero do éter. Vamos só ver se a outra substância pode ser isômero da cetona. Vamos ver aqui. No caso, a outra substância é o propanal. Propanal, H3C, CH2, C dupla O, simples H. Então, aqui nós temos C3, H6, O. Essa substância pode ser isômero do propanal, né? Então, com certeza a resposta vai estar na letra B, tá? Com certeza a resposta vai estar aqui na letra B, a resposta certa. Se nós fizermos aí as outras opções, a gente vai perceber que em algum momento vai haver uma divergência, tá? Portanto, a nossa resposta certa é a letra B. Fica para vocês aí a proposta de repente, vocês compararem a letra C, D e E, comparar a fórmula estrutural e molecular de cada uma das substâncias que apareceram nas opções com a fórmula estrutural e molecular das substâncias do enunciado, no caso do éter e da acetona, tá? É um trabalho braçal, a resposta certa está na letra B, mas é só mesmo para vocês poderem treinar essa coisa do reconhecimento das funções orgânicas, de escrever fórmulas, de saber reconhecer uma fórmula a partir do nome, é só mesmo para treinar. Resposta certa aí, questão 9, letra B, tá bom? Cumpri o meu combinado com vocês aí, corrigi todo o exercício dessa página do livro de vocês. Tchau, tchau.